Show de bola, informação do Itaquá, empate com o Mauá, 1-1, o Mauá fez o gol do empate em cima da hora. Nosso convidado é o treinador Carlos Leiria, da equipe do Itaquá. Como é que você viu esse jogo? O jogo que valia a liderança, sem dúvida, como ainda vocês estão bem na tabela de classificação, puxando a fila. Fala um pouco mais da sua avaliação desse jogo. Um abraço, hein? Boa tarde. Foi um jogo bem equilibrado, um jogo competitivo. Tivemos algumas situações em que conseguimos propor bem, entrar bem na defesa deles. O lance do gol, que origina o nosso primeiro gol, é assim. Algumas situações em que conseguimos recuperar a bola no campo deles e também gerar possibilidades de gol. Então, a nível tático foi bom e no final do jogo aquele abafa. Eles começaram a tentar colocar a bola na área, a bola fica muito viva, muito próxima da área. A gente vinha defendendo bem, infelizmente no final eles encontraram um belo chute do Matheus, um bonito gol. De perna esquerda, né? Essa questão preocupa no início de campeonato falar o time estava invicto, 100%, está invicto, mas 100%, não é mais em razão do empate. Isso preocupa para um treinador no campeonato como é esse sub-23, professor? Não, de maneira alguma. Os nossos jogadores eles estão de parabéns, é um jogo muito difícil. Vale a liderança da chave. O Mauá vinha com 7 pontos, nós com 9, fomos a 10 e eles a 8. Então é um jogo difícil e a gente sai feliz pelo ponto que a gente leva para casa. Empatamos com um adversário que briga direto com a nossa equipe pela primeira posição. Então a gente está bem tranquilo com relação a isso e vamos seguir trabalhando, ajustar o que a gente precisa ajustar para os próximos jogos. E é possível que tanto o Mauá como o Itaquá se encontrem em outras fases do campeonato, né? Por que não? É natural, porque são jogos em que das 16 equipes que classificaram, elas vão se enfrentar. Então há uma possibilidade sim de umas oitavas ou quartas de final as equipes se enfrentarem, mas são duas boas equipes que certamente vão fazer um campeonato muito bom. Nós, obviamente, defendendo nosso lado, buscando evoluir o que a gente precisa evoluir, enaltecendo os nossos jogadores pela entrega, pela partida que fizeram, pelas possibilidades de gols que criamos. O adversário praticamente não chegou ao nosso gol, chegou agora com esse lance de bola parada no final. Então, corremos poucos riscos defensivos dentro do jogo, então a gente conseguiu ter uma coordenação defensiva boa. Acredito que é só ajustar, agora a gente tem um jogo importante em casa, vencendo em casa a gente consegue ainda uma boa margem aí para conseguir a manutenção dessa primeira posição na competição. A gordurinha, né? A famosa gordurinha. A gente está com uma gordurinha boa, né? Se a gente for analisar. Lógico que nós somos ambiciosos, a gente quer o primeiro lugar, a gente quer o primeiro da chave, quer buscar o primeiro lugar na geral também, né? Mas o primeiro passo nosso, nós temos a clareza de que nós queremos classificar. Isso a gente vem fazendo bem, já estamos com 10 pontos, tem que ver como foram os outros jogos da chave, acho que tem jogo amanhã ainda para ver como vai ficar, mas nesse momento a gente consegue abrir uma boa margem para conseguir fazer uma classificação segura. Nosso segundo objetivo, classificar como primeiro do grupo e, se possível, como primeiro na geral. Gramado natural hoje, né? Aqui no estádio municipal de Mauá, o de vocês é sintético. A diferença, vocês treinaram pensando no natural essa semana que passou? Não, nós mantivemos a nossa semana no gramado sintético. O nosso gramado ele é um gramado rápido, ambos os gramados com bola viva. Esse gramado aqui não está numa condição muito boa. A gente volta aqui depois para enfrentar o Mauáense, né? Mas é um gramado que proporciona para as duas equipes. A própria equipe do Mauá contra o União Mogi. Na casa do União Mogi fez um jogo muito mais técnico, porque tem bons jogadores, né? Aqui não consegue jogar, nós também não conseguimos jogar. Em casa, o que nos favorece é o torcedor, o fator local, a adaptação ao gramado sintético, a velocidade da bola. Então isso aí sim é uma questão que nos favorece bastante de jogar em casa, tendo em vista que as outras equipes elas não estão tão adaptadas, apesar que o Mauá, se não me engano, também treina em gramado sintético, então isso não é um fator que, a meu ver, gera desequilíbrio na competição. O que pode gerar desequilíbrio na competição é a organização das equipes, é a capacidade de definição de jogadas, quem consegue definir melhor, quem tem um melhor acabamento, obviamente vai conseguir levar vantagem ao longo dos jogos. De olho no futuro, no futebol, evidentemente, de olho também na tabela e nos adversários. Tá certo, professor, um abraço, hein? Obrigado, um abraço. Bela campanha, importante, senhor Carlos Leiria, um abraço. Show de bola com o craque da imagem, o nosso Samuel Roberto de Aguiar.